A animação da Crise nas Infinitas Terras saiu e comentamos aqui como que ela teve um roteiro muito bem feito e adaptado para o Tomorrowverse, mesmo que talvez a qualidade da animação não seja tão boa assim. E sim, eu tô ligado que o Tomorrowverse virou um saco de pancada de tanta crítica que recebeu nos últimos anos. O flop do Tomorrowverse foi tão forte que ninguém mais está empolgado com o destino desse universo e as pessoas só querem que termine logo para ver o que vai acontecer depois. Mas precisamos admitir que o roteirista da Crise nas Infinitas Terras estava muito inspirado e ele teve uma ideia genial e ousada que envolve um dos elementos mais clássicos da HQ, o Pária. E o Pária, adaptado do Tomorrowverse, é secretamente um outro personagem que liga o Tomorrowverse ao universo dos Novos 52. E com isso, Crise nas Infinitas Terras confirmou a teoria mais famosa que se tinha envolvendo o universo dos Novos 52 e esse novo universo. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que essa ideia é tão genial assim. Como que funciona a conexão entre esses dois universos e por que a mudança do personagem foi tão boa assim. Tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito, muito obrigado para todo mundo que faz isso. E a outra coisa que eu queria dizer é que esse vídeo, obviamente, vai ter que ter spoilers da animação de Crise nas Infinitas Terras. Beleza, esse era o recado que eu queria dar para vocês. E vamos começar falando sobre o Pária original que apareceu pela primeira vez na Crise nas Infinitas Terras. Na história, ele se chama Kel Mossa, um cientista obcecado em descobrir a origem do universo. Com suas experiências que saem do controle, isso permite ao Anti-Monitor perceber a existência da Terra, o que acaba gerando um efeito cascata e iniciando os efeitos catastróficos que vão resultar na destruição de milhares de universos do multiverso da DC. O Pária é salvo pelo Monitor e ganha a habilidade de se teletransportar de um universo para o outro. Contudo, ele vê tudo isso como um grande castigo para testemunhar o fim de todos esses mundos do multiverso. E isso leva a uma culpa profunda. Só que mais tarde na história, é revelado que as suas experiências acabaram não interferindo com o Anti-Monitor descobrir a Terra, o isentando de responsabilidade. E esse é o Pária. O ponto mais importante que vocês precisam entender desse personagem é a questão do estopim para iniciar a Crise nas Infinitas Terras e a culpa que ele sente por ter feito isso. Muito embora ele não seja o responsável por iniciar a Crise nas Infinitas Terras, ele ainda assim se sente culpado por isso. E passa praticamente toda a história pensando que é culpado. E é essa parte da culpa que é tão importante para vocês entenderem por que a adaptação dessa história na animação foi tão boa assim. O Pária da animação do Tomorrowverse é esse senhor aqui, e ele é ninguém mais, ninguém menos que John Constantine. Mas não é qualquer Constantine, é o Constantine que apareceu no universo dos Novos 52. E esse Constantine é a chave para ligar o Tomorrowverse ao universo animado dos Novos 52. O John Constantine dos Novos 52 foi um dos personagens mais importantes daquele universo. Ele fez parte de um grupo com a Zatanna, Etrigan e Batman que salvou o mundo do destino. Ele ficou literalmente com o espírito da cidade de Los Angeles, mas inegavelmente a sua participação mais relevante foi em Liga da Justiça Guerra de Apocalipse. No primeiro momento, ele só quer sobreviver ao mundo conquistado pelo Darkseid. Mas, após encontrar com o Superman, ele se junta aos membros sobreviventes da Liga para realizar um último ataque suicida. Nessa investida, eles encontram o Flash dos Novos 52 ainda vivo e sendo forçado a alimentar a energia de Apocalipse. O Constantine retira o Flash da esteira e quando os dois se tocam, Constantine assimila todo o passado do Flash e a sua memória pré-Flashpoint. E o Constantine descobre sobre a habilidade do Flash de resetar universos. E é aqui que as vidas de John Constantine e Flash vão se conectar para sempre.
até mesmo com um reboot de universo. Depois de derrotar o Darkseid e voltar para a Terra, a Liga percebe que mesmo com todo esse esforço, o mundo está condenado. Por causa disso, Constantine sugere ao Flash para resetar o universo, assim como ele havia feito em Flashpoint. O Flash não gosta muito dessa ideia, mas vendo que ele não tem muita escolha, decide sim realizar o Flashpoint. E o universo animado dos 952 é decretado como morto. Quando terminou esse universo, alguns meses depois, a DC anunciou a nova animação dela, que teria todo um novo traço e seria num novo universo. Os fãs depois começaram a chamar esse universo de Tomorrowverse. E muito por causa do final de Guerra de Apocalipse, se tinha essa teoria de que os dois universos estavam sim conectados. Contudo, quando tivemos a primeira animação desse universo, o Superman, o Homem do Amanhã, não tivemos nenhum indício de conexão. Foi apenas em Sociedade da Justiça, Segunda Guerra Mundial, que os fãs voltaram a especular que as coisas poderiam estar conectadas por causa dessa cena do Flash voltando no tempo na força da aceleração. Essa foi uma das primeiras imagens que a DC divulgou dessa animação, e a gente não tinha o contexto certo daquela cena. Depois que a animação da Sociedade da Justiça saiu, a gente conseguiu ver que o contexto daquela cena era completamente diferente. Não era o Flash pós-Guerra de Apocalipse indo parar no passado. Não, era o Flash do Tomorrowverse voltando no passado acidentalmente. E o resultado disso é que essa teoria de que os dois universos estavam conectados meio que foi por água abaixo, já que não havia nada em duas animações que sustentasse essa teoria. Mas algo estava para mudar, pois logo na sequência tivemos uma outra animação chamada de Constantine, a Casa do Mistério. Nessa história, o Constantine está preso numa casa situada no meio do cosmos. Não há escapatória. Ele foi colocado lá pelo Espectro como uma forma de puni-lo pelos eventos de Guerra de Apocalipse, ao mesmo tempo que ele pudesse aproveitar um pedacinho de felicidade. No final da animação, como Constantine é muito ardiloso, ele consegue fugir dali e se encontra com um espectro em pessoa, que acaba colocando ele num destino ainda pior, que é ser jogado nesse espaço totalmente em branco. Naquela época, os fãs especulavam que esse void branco era, na verdade, a antimatéria. Eu mesmo cheguei a fazer um vídeo naquela época especulando exatamente isso, porque a gente tinha muitas dicas visuais do George Pérez, que é o ilustrador de Crise nas Infinitas Terras. O jeito que eles desenhavam o espaço, esse rastro branco só poderia ser a antimatéria de Crise. E pelos diálogos do Espectro, e o fato dessa antimatéria continuar se expandindo, talvez significasse que ela poderia chegar no Tomorrowverse também. E essa foi a teoria do momento. O problema é que não tinha como provar ela. E o pior de tudo é que ela estava num traço completamente diferente do Tomorrowverse. A animação pertencia ao selo DC Showcase. E essas animações do DC Showcase nunca estão conectadas com nada. São apenas histórias isoladas. Esses eram os argumentos contra a teoria. E a única forma de provar a teoria era esperando as novas animações do Tomorrowverse. Em Lanterna Verde Beware My Power, aparece esse homem sendo atacado por algumas pessoas. O John Stewart o resgata e ele foge dali, e a gente nunca mais vê ele. E na verdade, ele era o John Constantine. Ele tem exatamente o mesmo visual que ele aparece em Crise nas Infinitas Terras. E agora, olhando em retrospectiva, sabendo o que acontece depois, eu acho que eu consigo valorizar muito mais esses pontos de conexão do Tomorrowverse. O Constantine só voltaria a aparecer na animação da Crise nas Infinitas Terras. Descobrimos que depois de cair no vácuo da antimatéria, o Constantine se tornou um pária, sendo colocado para testemunhar o fim das Terras para que ele perceba a culpa por ter iniciado isso. Isso é por causa dos pecados que ele e o Flash cometeram no passado. Obviamente, ele só pode estar se referindo ao ato de fazer o Flashpoint no final de Guerra de Apocalipse. Essa é a culpa que o Constantine e o Flash carregam. E o Constantine vai avisar o Flash da verdade. Talvez até tentando, de alguma forma, impedir o que está para acontecer, a crise. Mas, de qualquer jeito, o pária das HQs e o Constantine, pária das animações, estão conectados pelo mesmo motivo.
a culpa por ter iniciado a crise. Ambos testemunham o fim das terras, quase como se fosse tortura. E para isso, a gente precisa retomar um dos significados originais de Crise nas Infinitas Terras. A história foi criada principalmente para resolver o problema de cronologia da DC, porque existiam muitas terras e isso era confuso para o leitor. Portanto, o objetivo final da história era resetar a Terra, deixando apenas uma única Terra. E esse era para ser o início de uma nova era para DC. O Marv Wolfman, escritor da HQ, entendeu a missão e usou a oportunidade para a história também ser uma ótima forma de homenagear o passado da DC até aquele momento. E um dos motivos que torna o roteiro dessa animação de Crise nas Infinitas Terras tão bom assim é porque, de certa forma, eles também estão fazendo isso aqui, através dessa conexão com o universo animado dos 952. Porque eles estão criando a conexão de um universo anterior com um novo. Isso nunca tinha acontecido antes nas animações da DC. Tudo está conectado desde o primeiro Flashpoint até o Flashpoint de Guerra de Apocalipse, passando pelo Tomorrowverse e a crise do Tomorrowverse. Constantine e Flash carregam a mesma culpa. E embora nós quiséssemos que essa crise do Tomorrowverse também falasse dos outros universos, como o universo animado do Liga da Justiça Sem Limites, não dá para negar que ainda é muito ousado conectar o universo dos 952 com esse do Tomorrowverse. E não só foi ousado, como eles encontraram uma solução bem criativa. O Flash na animação também é uma adaptação bem interessante, porque eles expandem o sacrifício da HQ original em algo um pouco mais complexo, e usam esse momento para reconectar todas as animações do Tomorrowverse em uma única história coesa, enquanto que eles usam o Constantine para conectar os dois universos numa única história coesa. E no final, ainda temos o Espectro aparecendo, o que já era de se esperar por causa da importância dele na HQ original, mas aqui ele também aparece com a mesma voz lá da animação da Casa do Mistério, deixando claro que a ideia disso tudo era realmente de conectar os dois universos. E eles ainda foram espertos em usar o DC Showcase com um outro traço para não deixar as coisas tão evidentes assim. Foi uma forma de conectar sem dizer que estava conectado, deixando a revelação disso para essa animação de crise. Olha, sinceramente, fale bem, fale mal do Tomorrowverse, mas isso foi bem inteligente da parte deles. E é claro que isso não anula os defeitos do Tomorrowverse. Os pontos negativos de crise eu já citei aqui, como o monitor ter perdido a importância, a questão da Supergirl ser a precursora, algo que não faz o menor sentido, e a parte da direção e a qualidade da animação, que deixa muito a desejar. Mas como fã da DC e uma pessoa que adora ver essas conexões de um universo para o outro, mesmo que talvez ali nem devesse ter uma conexão, eu preciso admitir que é uma ideia muito legal e muito ousada. Até porque eles pegaram o Pária, que é importantíssimo para a história original, e deram essa função para o Constantine. E o que poderia ser uma ideia muito ruim, mal executada, na verdade foi uma adaptação que respeitou completamente a ideia original da história e ainda trouxe um senso de conexão excelente. E agora vamos voltar para falar um pouco da animação. Depois que o Constantine ajuda o Flash a perceber sobre a iminente crise e os pecados que os dois carregam, ele aparece novamente para alertar o Flash para correr até a Iris. É a partir daqui que a sua interferência salva a Terra 1 do Tomorrowverse, porque o Flash usa os seus poderes para que o tempo corra devagar e ele, a Iris e o Amazo possam terminar a torre a tempo. Isso tudo culmina no Barry salvando a Terra, mas não impedindo a crise. O Flash tem esse último momento voltando no tempo e falando essa frase importante para o Batman, de que eles precisam voltar para o início. E o que especificamente é esse início? Qual o início que ele está falando? Uma das teorias possíveis é que ele pode estar falando do início do Tomorrowverse, ou seja, lá naquele momento que o Flash fez o Flashpoint no final de Guerra de Apocalipse. Será que na parte 2 e 3 teremos ainda mais conexões com o universo dos Novos 52?
Essa é certamente uma possibilidade. O Constantine ainda está vivo, e eu aposto que ele vai voltar até para continuar a orientar os heróis. Fica também a dúvida se o Flash e o Constantine realmente são culpados pelo evento da crise. Porque, como eu disse, na HQ original, o Pária não era exatamente o culpado, e ele só foi descobrir isso depois. Talvez a mesma lógica aconteça com o Flash e o John Constantine, com a história fazendo esse mistério de que eles são culpados, mas na verdade não são, e que o Anti-Monitor sempre esteve de olho desde o início. Mas também tem uma teoria um pouco menos provável, e talvez até um pouco absurda, de que o Anti-Monitor não é o vilão dessa adaptação de Crise nas Infinitas Terras, e sim uma outra pessoa. Se você olhar para a história dessa Crise nas Infinitas Terras, o conceito básico da história está ali, mas eles estão mudando muitas coisas. E não tem como garantir se a parte 2 e a parte 3 vai manter o Anti-Monitor como o vilão principal. E é por causa disso que surge essa teoria mais absurda, especulando que eles poderiam colocar o Dr. Manhattan no meio dessa história. Lembrando que nesse ano também vamos ter uma animação do Watchmen, e que no passado do Tomorrowverse tivemos algumas coisas que lembravam o Dr. Manhattan. Além do mais, a antimatéria dessa animação, ela é azul e não branca. Levando essa teoria ainda mais para o lado absurdo, o Barry falou para ir até o início, a origem de tudo. E se a origem que ele está falando não é a origem do Flashpoint do Guerra de Apocalipse, e sim a origem do Flashpoint do universo dos Novos 52. E se o Flash e o John Constantine não são os culpados, e o início de tudo foi nos Novos 52, quem mais poderia ser o responsável? Nas HQs tivemos essa resposta, e era justamente o Dr. Manhattan. Algo que foi revelado muitos anos depois na saga do Doomsday Clock. E se no final essa adaptação de Crise nas Infinitas Terras fusionar elementos da Crise e de Doomsday Clock? Se você parar para pensar, o Tomorrowverse pode ser visto como o universo do Rebirth, e o universo animado dos 952 pode ser visto como o universo dos 952 das HQs. E eu sei, essa segunda teoria é muito absurda e tá indo muito longe, mas até eles revelarem o Anti-Monitor, existe essa possibilidade. Os fãs da DC não gostam muito quando a DC envolve o universo do Watchmen em suas histórias. Principalmente porque o Alan Moore não gosta dessa ideia e por osmose os fãs também não gostam também. Mas isso já aconteceu no passado e justamente no universo que saía dos 952 e ia pro Rebirth. Então, eu não sei, existe essa possibilidade, embora seja muito remota ainda. E olha, com o Dr. Manhattan ou sem Dr. Manhattan, de qualquer jeito, eu achei muito boa a ideia do John Constantine virar o Pária e se conectar com os dois universos. A ideia foi ousada, mas acima de tudo, muito bem executada e com mistério suficiente para levantar essas teorias para a parte 2 e para a parte 3. Como eu disse no vídeo da crítica, a melhor coisa da animação de Crise nas Infinitas Terras, de fato, foi o roteiro. E essas pequenas conexões e o fato do romance do Barry com a Iris ser tão bem feito, é o que faz esse roteiro ser tão bom assim, apesar de todos os problemas que a animação tem. E agora só nos resta esperar para ver qual dessas teorias vai se confirmar. Mas bem, eu dei aqui a minha opinião sobre o John Constantine e seu Pária. E vocês, por favor, comentem aqui o que vocês acharam. E no mais, gente, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo falando das teorias de Crise nas Infinitas Terras. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.